Olá, hoje a gente vai analisar um tema bem atual: a capacidade industrial militar da China versus a dos Estados Unidos. Isso, olhando dados de fontes como o Wall Street Journal, o canal Inside China Business, tem muita coisa acontecendo, né? Muita coisa. E a gente vê legisladores, oficiais de defesa nos US pedindo mais gastos para, conter a China. Exato. Ok, então vamos investigar isso mais a fundo. Qual é a ideia aqui? É entender a escala real dessa base industrial chinesa, sabe? E o que isso significa para a defesa? Porque guerra hoje em dia não é só ter o tanque mais moderno, né? Não mesmo. É uma batalha de produção, de logística, de recursos no geral. Totalmente. A história mostra isso, né? Pensa na Segunda Guerra Mundial para os Estados Unidos. A capacidade industrial foi decisiva. Sim, converter a economia civil para o esforço de guerra. Pois é, e os dados hoje, assim, sugerem que a China talvez esteja até mais bem posicionada para fazer algo parecido se precisar. Faz sentido. E os números da economia global refletem essa virada, né? Em 2001, o PIB chinês era 4% do mundo. Isso, 4%. E os Estados Unidos eram 31%. E agora? China está em uns 17% e os Estados Unidos caíram para 26%. A diferença diminuiu muito. Bastante. E olha só, não é só o tamanho do PIB bruto. O valor agregado da manufatura chinesa Ah, essa parte é interessante. é o dobro da americana já. Isso meio que quebra aquela ideia antiga, né, de que a China só fazia coisa barata de baixo custo. Totalmente. A complexidade aumentou muito. E como isso aparece na capacidade militar? Você mencionou o exemplo da construção naval. Ah, esse exemplo é chocante, na verdade. Uma única empresa chinesa, uma só, Sim. construiu mais navios no último ano do que todos os estaleiros dos Estados Unidos juntos, desde 1945. Desde 1945, nossa, É uma escala difícil até de imaginar. difícil mesmo. E como é produção recente, a gente assume que é tecnologia de ponta ou pelo menos atualizada. Isso bate com as projeções para 2025 que as fontes trazem, né? Comparando equipamentos, Exato. Aeronaves de ataque, por exemplo. os números totais são parecidos, uns 1.500 para cada lado. Mas a frota chinesa tem bem menos aviões antigos. Isso. Na parte naval, destroyadiz, a China está quase lá, encostando nos Estados Unidos. E nos navios anfíbios, já passou à frente, segundo as fontes. E tem um indicador que é bem crítico, né? Que é a capacidade de lançamento vertical de mísseis nos navios, os VLS. Sim, os VLS. Isso define muito do poder de fogo. Totalmente. E aí a capacidade chinesa dobrou em 6 anos. Dobrou. Enquanto a dos Estados Unidos, no mesmo período, até diminuiu um pouquinho. Exatamente, mas o mais fascinante, eu acho, é olhar por baixo disso. A indústria que sustenta esses números. Ah, sim. As fábricas. Dezenas de milhares de fábricas na China que podem, ser convertidas rapidamente para produção militar se precisar. E não são fábricas quaisquer, né? Você mencionou a modernização. A modernização é muito acelerada. Eles falam em redes 5G industriais, automação pesada, robótica, Uau! integração total entre design e produção. As fontes chegam a descrever a diferença de proficiência na manufatura moderna como chocante. Chocante. E para sustentar tudo isso, tem a logística, claro, a frota mercante. Ah, nem me fale. A China domina globalmente. A participação dos Estados Unidos caiu para quanto? 1%? Algo sim. É um número bem baixo. Isso afeta muito a capacidade de projetar força, né? Sustentar operações longe. Demais. E a tripulação, pensa nisso. Menos de 10 mil marinheiros comerciais ativos nos Estados Unidos. E na China, Quase 2 milhões. 2 milhões. São 200 vezes mais. É uma escala que, assim, muda o jogo logístico completamente. E ainda tem o controle de matérias-primas, né? Terras raras, por exemplo. Sim, outro ponto crucial onde a China tem uma posição dominante. E a força de trabalho industrial total, os números são 160 milhões na China. Isso, contra uns 60 milhões em todos os países da OTAN juntos. É muita gente. E aí, nesse contexto todo, a gente vê a pressão nos Estados Unidos por mais gastos militares, mesmo já sendo altíssimos. Pois é, mas aí as fontes levantam uma questão boa. Ok, mais dinheiro, mas para consertar o que primeiro? Exato. Onde começar? Reconstruir estaleiros,
Investir em mineração aqui, capacitar a mão de obra, é um problema complexo. Bem complexo, multifacetado. E isso me lembra um ponto das fontes sobre quantidade ter sua própria qualidade. Aquela ideia, né? Ah, sim. A suposição comum de que o equipamento ocidental é inerentemente superior e o problema é só fazer mais unidades. Isso. Mas e se não for bem assim? Pois é. E se o equipamento chinês for, em vários casos, comparável, ou até melhor em alguns aspectos? Tem algum exemplo disso? Uma das fontes cita um incidente que é preocupante para a Índia. Eles usam equipamento ocidental moderno, né? Sim. E teriam tido perdas contra caças chineses mais antigos, operados pelo Paquistão. Se isso for verdade. Levanta dúvidas sérias sobre essa suposta superioridade tecnológica universal do Ocidente. Exatamente. Questiona essa premissa. Então, resumindo o cenário, temos uma China com uma capacidade industrial gigantesca, Logística forte, mão de obra abundante. que se traduz diretamente em potencial militar crescente. E isso desafia a liderança dos Estados Unidos não só em números, mas talvez até em qualidade em algumas áreas-chave. Sem dúvida. Fica muito claro como a economia civil, a capacidade industrial e o poder militar estão, assim, totalmente interligados. Não dá para analisar um isolado do outro. Faz todo sentido. E, para fechar, fica aquela reflexão, né? Diante dessa escala toda da China e dessas dúvidas sobre a superioridade tecnológica ocidental, será que a única resposta é tentar competir pau a pau industrialmente? Ou será que existem outras abordagens? Como uma das fontes provoca, perguntando se não deveríamos, talvez, tentar nos dar melhor com todo mundo. É uma questão estratégica complexa. Exato. O que essa análise toda sugere sobre o futuro do equilíbrio de poder global e as melhores estratégias a seguir. Fica aí a pergunta para o nosso ouvinte pensar.